seguinte, uma startup, para ela fazer sentido, por definição, ela tem que ser inovadora. Então, como é que começa essa jornada? Como é que você entende essa concepção de uma startup? Conta pra gente. A gente vai precisar dar uns 40 episódios aqui para a gente falar sobre isso, vou tentar resumir. É o que você falou bem na definição, né? Uma startup, ela está resolvendo algum problema no mundo. Se ela resolve um problema no mundo, um problema real, ela está gerando valor. Se ela gera valor, ela é inovadora, necessariamente. Esse é um processo, assim, é a famosa ideia de $1 milhão que, sinceramente, a gente tem a cada 5 minutos. A gente pode ter a cada 5 minutos. Passa num bacharelado, no terceiro, quarto ano, todo mundo tem ideias mirabolantes. Só que não é o suficiente. É necessário, além da ideia, você também entender todas as facetas de empreender. Claro, tem a questão de mindset, tem a questão de que tudo vai dar errado e você ainda assim vai continuar fazendo, mas tem que ter dinheiro também, e pouca gente fala disso. Sem dinheiro ninguém empreende. Não existe empreendimento, não existe startup, não existe ecossistema de startup se não tem investimento. Não adianta ser romântico. Não, e eu sou muito realista, vocês vão perceber, assim, eu falo muito a real do mercado. Sem dinheiro não adianta ter uma ideia milionária, uma ideia incrível, se você não tem dinheiro, pessoas acreditando junto com você e gente boa. Então a gente também está falando de dinheiro e pessoas que também sabem fazer, não só pessoas que gostam de fazer aquilo. Tem muita gente que, mas eu adoraria fazer tal coisa, mas você olha o background da pessoa, ela não sabe programar, como é que você vai fazer um aplicativo se você não sabe programar? Como é que você vai utilizar inteligência artificial se você não entende de bancos, sei lá, de dados, big data, dados não relacionais? Ou seja, já estamos entrando na técnica da coisa. Resumidamente, então, respondendo a tua pergunta diretamente, como ter uma startup de sucesso? Sim, identificando o valor, que para ser resolvido na sociedade, em algum lugar, tendo dinheiro e sabendo fazer. Juntando esses 3 pilares, a chance de dar errado é muito, muito baixa. Pois é, porque o que me chama a atenção é que é uma coisa muito mais multifacetada, plural do que as pessoas imaginam. Elas tentam entender, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo expor, que as pessoas tentam entender os elementos isolados. Puxa, é só a mentalidade, é só determinado aspecto técnico, é a tecnologia que foi usada. Por exemplo, agora nós estamos vivendo toda essa mega onda, né? Então é uma startup de IA, então ela vai dar certo. Mas é uma parte muito pequena, né? Quer dizer, tudo precisa funcionar bem e ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Muita gente, por exemplo, sai da faculdade, ou então pessoas que saem do mercado de trabalho e vão empreender e querem ter um aplicativo clássico. Mas como que você vai programar? É Flutter, não é? Vai ter na iOS, não vai? Isso as pessoas muitas vezes nem pensam muito como que isso vai chegar no usuário final. E eu acho que assim, ainda no mundo mais conceitual, mas ainda assim super importante, eu volto no ponto de fato resolver um problema real da sociedade. Eu acho que esse ainda pode ser um maior gargalo, que é o tal do Product Market Fit, o PMF. Se você tem uma ideia, vamos supor, já tem o aplicativo, já tem tudo, e ainda assim não tem os seus downloads, não tem venda, a pessoa não tirou o cartãozinho dela, não digitou lá para comprar uma pira da sua cabeça, você não existe ainda. E sinceramente, isso é o mais difícil. Vamos supor que você tem dinheiro, você tem as pessoas, mas se você não entendeu o que você está fazendo e para quem que é, aí vamos para a estatística, 92% de todas as startups fecham por causa disso. E você concorda comigo que tem um aspecto, você que passou por startups que são icônicas, você concorda comigo que também tem um aspecto que é muito importante, que é assim, parte do sucesso delas, uma parte, não estou dizendo que é a maior, mas que é uma componente importante, aquela coisa que parece que você consegue, ela faz isso aqui, você estava falando muito sobre o problema ser resolvido, você consegue muito rapidamente definir o que ela faz e as pessoas quando escutam falar, ela fala, cara, isso faz todo sentido, eu quero usar. Exato. Porque eu já vi muitas startups que elas eram complexas, complicadas, elas, sabe, até você entender o que ela está fazendo, você fala, pô, isso reduz drasticamente a chance de dar certo. Você concorda com isso também? Total, e aí entra muito da minha área, marketing. O marketing ele é responsável por traduzir a complexidade e levar numa linguagem que a gente chama no Design Thinking de diálogo com ET. Ou diálogo com a vovó, com a minha mãe, sei lá. Você vai, como que eu levo, olha, nós organizamos os dados não relacionais e simplificamos para tornar a vida das automações. Tá, minha mãe não sabe o que é AI, ela não sabe o que é dado, muito menos não relacional. Tá, na hora de comprar um produto ele vai ficar mais barato porque ele compara em todos os lugares. Ponto. Fim.
Então, isso sim é o trabalho do marketing normalmente. E falando de novo de startup, normalmente é a última área que é investida. Geralmente se investe muito em tech, muito na galera que mexe com finanças e tal. E aí o marketing vai deixando, depois a gente vê, e se torna justamente um bicho extremamente complexo que ninguém entende. E normalmente não funciona. É um belo ponto, porque o que acontece também é que quem está lá dentro entende aquilo do avesso, né? Exato. E parece que não para pensar que quem está usando, primeiro, tudo que você mencionou, para quem está usando, pouco importa ou nada importa. Exatamente. Eu costumo fazer uma comparação que ninguém entra num restaurante e vai lá pedir que marca que é a cerâmica ou os utensílios que eles usam para preparar o prato. Você quer o quê? Atendimento de qualidade, preço justo e uma experiência rica. Então, isso vale para tudo, para qualquer segmento. Você concorda? Claro, claro. É justamente essa tradução e aí que está a geração de valor. Se fala muito agora, né, nos tempos que a gente está vivendo, em AI, inteligência artificial para todos os lados. Mas você chegar para o usuário final e falar assim, o que a inteligência artificial faz a sua vida ficar melhor? Ele não sabe te responder. Perfeito. Ou seja, se você tem AI ou se você não tem AI, pouco importa para o usuário final. Perfeito. Então é essa tradução que a gente precisa ter de fato. O pessoal da Fiverr fez uma propaganda super engraçada que eles falam nobody cares. Eles fizeram, ninguém se importa se foi feito com IA ou não, que eles falam o que está resolvendo, né? Então é muito na linha do que você está falando. Exato. Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre startups, tem um termo que aparece, você mencionou agora há pouco, você falou uma ideia de $1 milhão, mas tem as ideias de $1 bilhão. Então tem os unicórnios. Continua sendo algo mítico, não só no sentido da figura, mas continua sendo uma linha de corte absolutamente fundamental, ou com toda a tua experiência, esse olhar do marketing, tudo que você traz, você olha também para outras métricas, para outros aspectos, ou seja, ainda é aquela busca do crescimento a qualquer custo, ou hoje você enxerga que tem outras dimensões que são também importantes? Bom, opinião minha. Para mim a hype do unicórnio passou. Okay. Eu acho que era um objetivo de todos atingir o unicorniamento, passar de $1 bilhão de valuation e tal. E tem gente na época, vamos colocar aí uns 3, 4, 5 anos atrás, que a meta era essa. Vamos ter um negócio, vamos gerar tanto valor a ponto de passar de $1 bilhão de valuation. Ok, eu acho que ainda pode haver esse mindset, mas tem muito mais pessoas interessadas em crescer um negócio de uma forma mais saudável, até porque eu acho que a mentalidade dos investidores mudou um pouco também. Né? A questão de crescer a qualquer custo, blitzscaling, o próprio Reid Hoffman que inventou o blitzscaling já está palestrando coisas quase que ao contrário hoje. Olhe seus números linha a linha, deixe as coisas um pouco mais redondas. Aliás, o mercado foi até para um outro extremo que eu também não gosto, ou seja, a startup nasce e ela já tem que ser rentável no dia 1. Isso também não vai estar acontecendo. Não acho que tem que crescer a qualquer custo, também não acho que vai ser rentável. Tem que ter um equilíbrio. Em algum momento você vai fazer coisas que não escalam, mas erra rápido, vê quanto custou o erro e não sai errando de novo para ver se dá certo. Eu acho que é mais um equilíbrio nesse sentido. E no meio do caminho, cara, se a gente bater um bid valuation legal, se a gente gerar valor o suficiente e conseguir manter a nossa operação e continuar expandindo mesmo assim, também tá legal. Maravilha. Eu gosto muito dessa visão extremamente pragmática e realista. E também tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Nem toda startup vai entrar nesse ciclo infinito de tração e crescimento. Claro. Algumas vão se tornar belíssimas empresas, mas que não vão entrar nesse anuário. E eu gostei muito do que você falou também, que tem determinados conceitos que em alguma medida eles podem até ficar datados, né? Então é importante também o empreendedor ter essa consciência do tipo, aprenda, mas não tome aquilo como uma receita que não será questionada, né? Exato, senão a gente escreve um livro de como fazer, todos você fariam. lê o livro e todo mundo tem um unicórnio, não é assim. Hoje eu trabalho nas empresas como consultor, eu chego lá e eu recebo uma bula do que não fazer muitas vezes. Eu questiono todas essas bulas, porque, legal, primeiro que não fui eu que fiz, primeiro que não foi o meu mindset que fez, do jeito que eu fiz. Pode ser que você tenha feito errado o seu erro. Então, eu acho que a gente está numa era de quebrar um pouco essas premissas também. Ótimo. Então, isso faz muito sentido para a gente testar novas coisas e chegar onde a gente quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai entrar num tema que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas você falou que o hype dos unicórnios talvez tenha passado. Você falou sobre AI, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Te parece que, por exemplo, o que está acontecendo com a OpenAI, que é uma empresa, no passado o que nós víamos? Empresas de tecnologia que não só corriam para se tornar
unicórnios o mais rápido possível, mas também fazer uma abertura de capital muito rápida. Agora nós estamos vendo uma empresa colossal, importantíssima, e que mantém o capital fechado numa estratégia que alguns anos atrás não seria considerada. Te parece que está dentro desse pacote de mudanças que nós estamos vivendo? Talvez, eu conheço algumas empresas nessa situação, empresas grandes já com faturamento, diria, multibilionário, e que não abrem capital, e que está tudo bem. Antes, eu acho que tinha quase que um milestone para você chegar, né? Tem que virar unicórnio, tem que escalar, tem que ir global. Cara, o Brasil tem tanta coisa para você fazer, porque você está pensando em México, Latam e dominar. Acho que talvez essa coisa de dominar o mundo, né? Pink o cérebro. Uma linha meio pink cérebro, como dois empreendedores, né? De novo, 5 anos atrás, ou até quando eu entrei no mundo das startups em 2012, se falava muito disso, era quase que o status quo, você conquistar, receber bilhões e gastar esses bilhões em um mês, abrindo 20 escritórios ao mesmo tempo no mundo inteiro. Deu certo para muita gente. Para muita gente não deu certo e foi só dinheiro rasgado. Então teve os aprendizados disso também. Então tem muita coisa que dá para fazer localmente sem ter essa mentalidade megalomaníaca que pode ser que funcione, mas é uma coisa que você falou também. Tem ideias que tem teto, tem ideias que você vai sim escalar faturamento só explorando mais da ideia e não só expandindo por territórios. Tem muita coisa que é local. Tem muita oportunidade para a gente fazer aqui. Não só fazer algo que também é plug and play no mundo inteiro e lá temos o faturamento bilionário.